O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a autorização de visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, Valdemar é investigado no âmbito do julgamento do núcleo 4 da suposta trama golpista. Para Moraes, o contato entre investigado e condenado representa risco manifesto à investigação e já havia sido proibido em decisão anterior. Moraes também negou a visita do senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. A proibição ocorreu após a Polícia Militar do Distrito Federal relatar que o parlamentar tentou entrar na Papudinha em 17 de janeiro sem autorização judicial. Segundo a PM, Malta foi informado de que apenas familiares autorizados poderiam visitar o ex-presidente e que qualquer outra visita dependeria de aval do Supremo. O senador também teve negado um pedido para realizar oração na unidade. Moraes autorizou visitas de outros aliados, como os deputados Cabo Gilberto Silva e Hélio Lopes, o senador Wilder Moraes e o ex-secretário Naban Garcia. Além deles, Moraes autorizou a inclusão do padre Paulo Marcelo Jordão da Silva na assistência religiosa ao ex-presidente. O ministro também alterou o cronograma de visitação, permitindo que um dos dias passe a ser aos sábados, em substituição às quintas-feiras, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas e também reforçar a segurança na unidade prisional. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo sempre às quintas-feiras conosco em Oeste Sem Filtro. Consta, vale lembrar sempre que a Lei de Execução Penal diz que a visita é um direito do preso, inclusive é um dos pilares para a ressocialização do preso, mas em se tratando do ex-presidente Jair Bolsonaro, todas as visitas precisam ser autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Existiu um rol ali, uma lista de visitas, e foram então 2 pedidos negados do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também do senador Magno Malta. Boa noite. Boa noite, Paula. É que se o Bolsonaro tivesse matado alguém, vendido drogas e tudo, ele teria o mesmo tratamento que outros presos. Ele é um preso diferente. Boa noite, Augusto Nunes, mestre. Boa noite, Piotto, Marsiglia, toda a audiência enorme da Oeste. Veja, proibir num ano eleitoral que o presidente do maior partido de oposição possa se comunicar, basicamente isso, né, com o maior cabo eleitoral desse partido e com o maior líder da direita, né, é óbvio que tem um intuito claro de prejudicar a turma conservadora nas eleições de 2026. Ninguém pode ter dúvidas quanto a esse intuito escancarado de Alexandre de Moraes. Aliás, a prisão, a proibição de se comunicar com várias pessoas, o ostracismo ao qual foi submetido Bolsonaro, tudo isso deixa muito claro, né, que o verdadeiro interesse de Alexandre de Moraes é eliminar o bolsonarismo da política nacional. Valdemar Costa Neto sendo investigado por participação no golpe que não aconteceu é muito ridículo, né? Realmente não tem pé nem cabeça. Como já não tinha nenhum sentido ali o próprio Bolsonaro ser denunciado por isso com o seu entorno, com militares e por aí vai. Mas incluir o próprio Valdemar da Costa Neto nessa denúncia é óbvio que tem esse objetivo escancarado. Então, é lamentável, né, que a gente esteja vendo esse duplo padrão, esse tratamento totalmente diferenciado que vem recebendo Jair Bolsonaro e que outros presos ou ex-presidentes, como o próprio Collor e o próprio Lula, quando estava preso, receberam, né? É lamentável, mostra que se trata sim de perseguição política, né, e que não tem nada a ver com o campo do direito, como a gente vem denunciando aqui, aliás, faz tempo. Pois é, André Marsiglia, boa noite, seja bem-vindo. Até quando vai essa proibição aí do ministro Alexandre de Moraes, né, do contato entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e, por exemplo, o presidente do seu partido, o PL, Valdemar Costa Neto? A gente lembra sempre também que o direito a entrevistas está proibido. Jair Bolsonaro segue calado há meses, né? Qualquer tipo de contato precisa ser feito por intermédio ali dos filhos ou então da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Boa noite. Ô Paula, boa noite, boa noite. E o único risco que existe nesse caso não é o risco da visita, é o risco do juiz. Quem está causando um risco ao direito, ao país, à democracia e à investigação é o juiz. Boa noite, Piotto, boa noite, Augusto,
Boa noite, Constantino e toda a audiência. A gente tem que entender que nós estamos diante de uma situação jurídica clara. Visita não precisa de autorização judicial, apenas de autorização administrativa. Aliás, nem autorização, como você bem disse, porque é um direito. Se é um direito, não tem que autorizar. Não existe ninguém que autoriza o outro a ter um direito. Já viu? Alguém chegar e falar assim, eu vou te autorizar a ter um direito. Então, não é um direito. É uma questão de lógica. Aqui a gente não está nem no terreno jurídico. Então, o que você tem que fazer para visitar alguém é preencher um formulário, um cadastro e administrativamente colocar lá o teu nome e pronto. Imagina só se os juízes se ocupassem com autorizar cada visita de cada preso dentro do país. Se todos os juízes fizessem isso, aliás, vamos pegar esse e a outra determinação também do Moraes de que a polícia faça um diário sobre o Bolsonaro. Lembram-se que alguns dias nós mencionamos isso, que o Moraes pediu que os agentes penitenciários fizessem um diário. Querido, como é que diário. agem os juízes normais? Eles falam como? Como é que é? Simplesmente não existe isso. A vida do preso, a visita de um preso para o preso comum, ele vai lá, se cadastra na penitenciária. Tem horário de visita? Tem horário de visita, ele é revistado, a pessoa revistada quando chega e acabou. Imagina se passar aqui em São Paulo, no Cadeião de Pinheiros, aquela fila de pessoas aguardando para visitar. Você acha que tem um juiz autorizando cada uma daquelas pessoas? Loucura. Em Bangu, aquela fila de pessoas, você acha que tem um juiz autorizando cada uma daquelas pessoas? Se fosse assim, o juiz não faria outra coisa. Os juízes do Brasil inteiro passariam o dia inteiro. Vou autorizar o José, vou autorizar o Pedro, ou vou fazer o diário aqui do José, o diário do Pedro. Isso não existe. Óbvio que o Bolsonaro está sendo tratado de forma diferenciada. E ao tratar o Bolsonaro de forma diferenciada, tem, como disse o Consta, claramente o intuito de perseguição política, sobretudo porque é um ano eleitoral e sobretudo porque o Bolsonaro, dentro desse ano eleitoral, o desejo do establishment, o desejo do Moraes, o desejo da política nacional é afastar o Jair Bolsonaro de toda e qualquer possibilidade de costura política, de toda e qualquer possibilidade de influência nas urnas de 26. É só isso, de jurídico não há nada. Adalberto Piotto, boa noite. Marcília foi num ponto, enquanto isso eu estava aqui consultando a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Hoje o Brasil tem aí cerca de 705 mil presos cumprindo pena em celas físicas. 705 mil. Imagina se todos os juízes da execução penal se ocupassem ali de deferir ou indeferir pedido de visita para todos esses presos, Piotto. É uma obsessão do ministro Moraes com o presidente Bolsonaro, né? Boa noite, Paula, Marcília, Augusto. Consta, bem-vindo a todos que nos acompanham também. Vou rapidamente a 3 pontos, até porque o Consta e o Marcília já foram aí aos pontos. Essa obsessão do ministro Alexandre de Moraes com o ex-presidente Bolsonaro é um negócio doentio já. Não dá para descrever de outra maneira. Mas a obsessão em si, que já é um problema, ela começa a tolher direitos do preso, coisa que o Marcília já se referiu aqui. E se está tolhendo os direitos, então o juiz está completamente fora da lei. Ué, você não pode tolher direito de alguém. Ele tem direito. Com a proibição em relação ao Magno Malta de visitar, o que ele imaginou que o Magno Malta faria é um senador da República. Ele tem uma série de obrigações como senador da República. Faça-se concessões ali. Não, está tratando o senador Magno Malta como o quê? Alguém que vai explodir a papudinha? Sabe, em algum momento nós estamos falando, de novo, é um senador da República. Tentou forçar. Tenta forçar o quê? O Magno Malta tem até problemas de locomoção, dada a questão de saúde particular dele. Então, quer dizer, por que não compreender aquele momento? Não, olha, o senhor não podia daquela maneira, agora sim, está autorizado o dia X. Ainda assim, passaria pelo crivo da autorização. A outra coisa, e é só uma pergunta, o que pensam os advogados do presidente Bolsonaro em relação a isso? Eles têm um pensamento diferente, eles acham que não pode se falar nada, porque em outros casos os advogados estariam fazendo... Onde eles estão? Um barulho mais intenso. Nós estamos falando de um direito que está sendo tolhido do cliente deles, sem contar tudo que já aconteceu. Aí é uma pergunta, é uma estratégia dos advogados? Eles pensam de uma maneira diferente? Eles acham que não, é melhor ficar silente agora, porque nós estamos com um plano para ter um benefício maior lá na frente, mas não deu certo isso aí, porque todo esse silêncio, esse conservadorismo na defesa, não adiantou absolutamente de nada até agora.
o presidente não teve os direitos, a defesa foi cerceada, eles sabem disso, eles reclamaram disso naquele dia lá no julgamento do primeiro núcleo, né, da tal trama golpista. Teve aquela história do data dumping, inclusive. O advogado explicou que ele tinha recebido dias antes um material imenso, impossível de ser analisado dentro do prazo para apresentar a defesa. Ou seja, nada de boa vontade dos advogados, um gesto, digamos, mais conservador, mais cuidadoso, mudou em nada o entendimento ou o comportamento do juiz, no caso, o ministro Moraes. E vão continuar em silêncio. É uma estratégia, de novo, eu estou sendo muito humilde aqui, é uma pergunta, é uma estratégia? Porque se é a mesma de antes, está dando errado. E aí, se você não tem um advogado gritando pelo seu cliente numa situação como essa, em que ele está tendo direitos tolhidos, sem contar tudo que já aconteceu, bom, aí você se pergunta qual é a razão e qual é o propósito dessa defesa. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Marcília. Consta, bem-vindo sempre. Prazer estar aqui com você. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, o modelo é o do Lula. Lula recebeu quem quis. Sim. Ele deu entrevistas na prisão. Estava condenado. Também. Por que fazer diferente? O que vai fazer, que planos tem o Valdemar Costa Neto para agora tramar na prisão a soltura do Bolsonaro? Eles estão loucos. Um recebia direto jornalistas que faziam entrevistas que foram publicadas, conversou com o Glenn Greenwald, porque estava começando a publicar aqueles papéis ali, que era uma bobagem, que só serviu para estancar a sangria provocada pela Lava Jato. Ele recebia a Janja em qualquer horário, não precisava de ter a hora do encontro conjugal, sei lá. Podia fazer isso. Por que tratar de maneira diferente? Sim. E como lembrou aqui o Marcílio, diferente de todos os outros presos, mas por quê? E agora ele escolhe quem visita. Ele escolhe. É tudo manobra para duas coisas. Primeiro, ele quer tratar de tudo menos comentar o salário da mulher. O que a mulher ganhou no acordo feito com o dono do Banco Master, para convencer o marido ministro de que o bandido era inocente. É isso. O dinheiro valia essa argumentação. Disso ele não trata. Outra coisa, ele está de novo, o Moraes, tá vendo a temperatura da água, porque o sonho dele é repetir 2022. Não vai repetir. Não vai repetir o que fez na campanha de 22. Primeiro, porque não tem nada a ver com o Tribunal Superior Eleitoral. Já não é nada lá. Não tem que dar palpite. Segundo, e mesmo que fosse, também não poderia fazer o que fez. A campanha eleitoral de 2024 correu muito bem sem que o Supremo se intrometesse. O Superior Tribunal Eleitoral. E 22 já passou. Está longe. Uhum. Se ele está querendo mostrar que vai proteger alguns partidos e perseguir outros, é hora de todos os candidatos de todos os partidos, a campanha vai começar. Você já sabe em vários lugares quem será candidato a governador e a senador. É hora de protestarem, porque o que houve em 2022 manchou para sempre a história da justiça eleitoral. Eles agiram como integrantes de um partido decididos a derrotar o presidente Bolsonaro na tentativa de reeleição. Portanto, foram responsáveis pela vitória do Lula também. Formaram o consórcio. Não vem tentar de novo esse tipo de truque. O Brasil não vai aceitar pela segunda vez.